noite, meus queridos irmãos. Com alegria que eu cumprimento a todos. E mais uma oportunidade, então, de abrirmos a Palavra de Deus. E hoje teremos a 16ª aula do Escatologia, versão 4. Hoje estudaremos o progenitor da raça hebreia. Eu gostaria de convidar o Arilson para vir aqui à frente e fazermos uma oração. Senhor, nosso grandioso Deus e soberano Pai do Universo, amém. Nós agradecemos o Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede para estudar a Tua Palavra, amém, e aprender dos Teus preceitos para sermos cidadãos do Teu reino. Amém. Ilumina o Teu servo, irmão Rafael, e a nós que vamos ouvir. Amém. E também, Senhor, aqueles que estão ouvindo do outro lado da linha, Senhor, através da internet, que possam aprender a Tua Palavra. Amém, Senhor. Perdoa os nossos pecados, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Muito bem. Antes de iniciar a aula, vou contar uma experiência que eu passei aqui sexta-feira agora à noite. Já tinha mais ou menos uns 15 dias que eu vinha observando um cachorro que eu o receberia em doação. Eu iria adotá-lo, um cachorro com 2 anos de idade, da raça Akita, já adulto, cachorro grande. E o animal, quando eu visitei ele lá na casa dele, onde eu pegaria para trazer para cá, ele me recebeu, cheirou minha mão, andei com ele para lá, para cá, e pus na caminhonete, trouxe. Depois de 15 dias, tive contato várias vezes, eu adestro cachorro desde criança, tenho facilidade em lidar com animais, e principalmente de identificar características de animais, que vai ser um animal normal ou que pode ter características de surto. Pois esse me enganou, mas enganou direitinho. Tirei o animal, ele estava lá num lugar pequeno, onde ele vivia, mas por isso que eles estavam doando o cachorro, porque ele vivia numa garagem. Trouxe para cá, o animal desceu da caminhonete, sem focinheira, sem nada, tranquilo. Ficou andando aí pelo quintal, para lá, para cá. Tirei as guias dele, ele veio com guia lá na caminhonete. E ele andou para todo lado aí no quintal, coloquei água para beber, bebeu, alisei o pelo dele, brinquei com ele aqui. Aí saí para trabalhar, fui embora. Quando foi mais tarde, voltei, isso na sexta-feira. Quando chega ali, depois do pôr do sol, eu fui levar comida para ele. Tive o cuidado, inclusive, de perguntar para os antigos donos o hábito que ele tinha de comer, se tinha que trazer a vasilha, colocar no chão, ou se trazia comida, já colocava dentro da vasilha, tudo direitinho, perguntei em detalhes para não fugir da mania dele. E não coloquei comida na vasilha que é dele, pus em outra vasilha, para ele sair do clima de mania por completo. Quando eu trouxe a vasilha com comida para colocar para ele estava aí na altura desse canto aí, ó, da garagem, ele levantou e abriu os dentes e rosnou para vir para cima de mim. Eu cheguei até ali assim, ele me acompanhou olhando para mim, rosnando, do meu lado. Eu fui e joguei a vasilha lá no 1,5 metro para frente, 2 metros, cheio de comida. Aí ele foi lá comer. Aí eu já vi que ele estava fora do centro, que já não era um animal normal. Já vi que ele não ia ter como ficar por aqui, por aquela atitude ali. Fui lá para dentro, esperei ele acabar de comer, beber água, foi lá e deitou, no mesmo cantinho que ele estava ali. Depois de uma meia hora mais ou menos, que ele já tinha comido, já tinha bebido água e tudo, a minha esposa ainda não tinha chegado, estava lá na casa da mãe dela. Eu saio de lá, aí eu já peguei por precaução, já peguei um cinto dobrado, trouxe escondido atrás da perna para mim ir lá ver se ele comeu toda a comida que eu coloquei para ele. Aqui estava um carro aqui nesse lugar aqui, e aí estava vago, não tinha carro. Quando eu cheguei aqui nessa altura aqui, mais ou menos, ele levantou correndo lá do canto,
correu lá na vasilha, correu no muro e eu vi que ele tinha pirado. Não tinha sentido o que ele tinha feito, sabe? Aí ele já virou, olhou pra mim, já mostrou os dentes e veio latindo, com os dentes abertos, dali daquela rampa ali, ó, ele já voou pra vir no meu pescoço. E aí eu só deu tempo de eu virar de lado e jogar o pé esquerdo na axila direita dele. Ele pegou, ele tá vindo à altura do meu pescoço. Só que a hora que o pé bateu, eu já bati a cinta por dentro. O pé esquerdo bateu na axila direita dele, o pé bateu, o cinto batia por dentro, tudo junto. Eu aprendi a fazer isso quando era menino. Não tem o meu peso está bem maior do que quando eu aprendi a fazer essas coisas. Quando eu era menino, lutava e tudo. E aí eu perdi um pouco do equilíbrio, eu quase caí no chão. Mas ele caiu para lá, 1,5 metro, 2 metros para lá, e levantou ciscando para mim. Só que quando ele bateu, que eu bati o pé, que ele caiu, ele conseguiu acertar meu abdômen. Olha aí. Que é isso? Aqui a presa bateu aqui, ó, quase furou meu fígado. Perfurou o abdômen. Você está brincando. Mas aí, antes de bater no chão, a hora que eu bati, foi tudo junto. A pesada que eu dei ele, com o cinto e a boca dele, pegou tudo junto. Mas se eu não tivesse dado a pesada dele, ele já tinha acertado direto na minha jugular. Tinha vindo direto no pescoço. Já tinha me jogado de costas. Que cachorro é? Akita. Ele deve pesar uns 38 quilos, maior do que aquele que eu tinha. É cachorro grande. É grande, bem maior do que aquele. Pesado, parrudo. E ele mais esperto, 2 anos, está no vigor da juventude dele. Chega a ter 47 quilos. Pois é. Ele bateu lá no chão e já levantou ciscando, que a dose é lisa. Até que ele deu conta de ficar em pé, eu já dei tempo de eu correr. Entendeu? Já fechei a porta, eu estava de pijama já, rapaz. De chinelo. E aí, pronto, eu liguei pro pessoal, eles vieram de novo. E nós pegamos ele, colocamos dentro da caminhonete, levei e devolvi. Então, o que a gente vê de experiência nisso? O inimigo, ele não perde a oportunidade para atingir um servo de Deus. Em momento algum. Então, a gente que serve a Deus, as pessoas que servem a Deus, tem que ter atenção dobrada com tudo que vai fazer. Eu estava fazendo um bem para o animal, adotando o animal, eu estava precisando de um animal aqui, entendeu? E aí, o que resultou? Uma oportunidade de desastre. Por nada. O livramento de Deus se deu aí, Rafael. Foi um livramento muito grande e indiscutível. Foi Deus, foi Deus. Ele tinha estraçalhado. Tinha, porque ele é muito valente e muito forte. Acabou isso aí. Não, e mesmo aqui, se ele pegar na barriga, cheio, eu tinha acabado. se ele viesse por baixo, andando, e batesse a boca de frente na minha barriga, eu tirava meu fígado para fora, tirava o intestino. Aqui está em cima do fígado e do intestino. Só não pegou porque ele bateu de descida. A hora que eu acertei o pé nele e o cinto por dentro, ele bateu aqui de descida. Mas aí o golpe pegou em seguida, ele caiu de costa para lá. Você não chegou a cair, não? Não, desequilibrei, mas não caí. Desequilibrei para cá. A hora que a boca dele bateu aqui, você viu que ficou preto o local? Então é muito sério esse negócio. Filma aqui pertinho para mostrar, depois eu mostro lá. Usou gelo, Rafael? Chega pertinho. Consegue ver aí direitinho? Rapaz. Vai fazer beleza. Foi uma experiência tremenda, rapaz. No meu braço, com a pancada que eu dei com o cinto, eu sofri um deslocamento muscular tão grande aqui, que a minha mão, que é operada, inclusive, a mão operada inchou tudo, agora está desinchando. Eu tive que ir para o médico hoje novamente. Sexta-feira agora passada. Sexta passada agora. Muito bem. A aula passada, nós trabalhamos com o dilúvio e o arco-íris. Percebemos que Deus, nessa atitude, demonstrou que ele tinha um compromisso com a raça humana. Ele não tinha verdadeiramente intenção, de forma alguma, principalmente por ele ser um Deus justo, de exterminar com a raça humana. Tanto que ele fez um pacto com aqueles que se interessavam pela redenção.
Esse é o mesmo propósito que Ele hoje continua nos livrando de situações igual essa que eu acabei de contar. E quantas vezes Ele me livrou da morte já na minha vida, desde a minha infância, porque Ele tem propósito especial para mim, como tem para cada um de nós que está assistindo essa aula, para cada um que vive nesse mundo e tem interesse pelo plano da redenção. Agora, as pessoas que não têm interesse pelo plano da redenção, infelizmente, eles vão colher o resultado das escolhas deles. E como nós também colhemos o resultado das nossas escolhas. Nós escolhemos luz, colheremos luz. Quem escolhe trevas vai colher trevas. Não tem outra forma. O arco-íris no céu mostrou esse compromisso que Deus tem com os membros da raça humana que se interessam pela redenção. Noé se interessou por esse projeto, como Adão e Eva, os nossos primeiros pais, se interessaram, e Deus então fez compromisso com os sobreviventes dos dias de Noé que se interessaram nesse projeto. Noé perdeu muitos filhos, netos, parentes, ancestrais, descendentes, de toda a natureza, como o mundo tinha tanta gente quanto tem hoje, se não tinha mais. E morreu tudo. Hoje, comentamos na aula passada, graças ao Calvário, uma multidão incontável será contada entre aqueles que marcharão para dentro dos portais da Cidade Santa. O compromisso que Deus fez com Adão, Ele confirmou com Noé e confirmou com Abraão, que é o personagem que nós vamos estudar hoje, e confirma com cada um de nós que mantemos o compromisso de andarmos na luz, de pertencermos, de fazermos parte da raça eleita. Nós estudamos também o episódio da Torre de Babel. Percebemos que aquele episódio da Torre de Babel, ele expôs, biblicamente, o segundo registro bíblico da presença de Elohim, de Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, na realidade, Elohim é uma palavra plural, se refere às três pessoas. O primeiro registro bíblico está lá em Gênesis, na criação. O segundo registro bíblico da presença dos três aqui está aí na Torre de Babel, que estudamos na aula passada. O terceiro registro bíblico foi lá no batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. A aula de hoje, nós voltamos então, relembrando alguns detalhes. Em 2066 a.C., foi o ano em que Terá, o pai de Abraão, nasceu. Veja bem que esse indivíduo morreria em 1861, com 205 anos de idade. Morreu jovem. Morreu novo. De fato, morreu muito novo, muito jovem. Então, veja bem que esse Terá é um nome babilônico e que significa demora. Eu vou fazer um comentário com vocês daqui um pouco sobre esse Terá aqui, que é muito curioso. No ano 2000 a.C., então, aconteceu o episódio que nós estudamos na aula passada, a Torre de Babel. Esse ano 2000 também foi o ano que morreu Noé, aos 950 anos de idade. Esse ano da Torre de Babel. Ok? Morreu que ano? 2000? No ano 2000, no ano da Torre de Babel. 2000 anos de Cristo? 2000 anos de Cristo. Ah, tá. Noé, foi o ano que aconteceu o episódio da Torre de Babel e foi o ano que morreu Noé. 4.000 anos já. Já tem 4.000 anos. Hoje sim, né? Já tem tem 4 para frente já. Isso aí. 1996 a.C., nasceu Abraão. 1948 a.C., Hammurabi, que reinou de 1948 a 1905. Esse Hammurabi aqui foi o que desenvolveu o primeiro sistema que nós conhecemos de forma mais clara. Por que de forma mais clara? Porque os sumerianos, antediluvianos, lá contemporâneos de Caim, já desenvolveram a escrita 3.500 anos antes de Cristo.
foi quando foi desenvolvida a escrita sumeriana, e já tinham indícios de alfabeto, de sistema de pesos e medidas, mas não tão claros e definidos quanto os de Hammurabi. Esse Hammurabi é que definiu sistema de pesos e medidas, calendário de 12 meses, lunar. E ele também foi responsável pela lei conhecida como talião, lei de retaliação, olho por olho, dente por dente. Os estudiosos da antiguidade sobre o Código de Hammurabi atribuem a ele a consagração dessa lei, a lei de talião, ou de taliones, no latim, a lei da retaliação, olho por olho, dente por dente. Então esse indivíduo marcou muito a história da humanidade, deu um up na evolução da humanidade passada, na sociedade passada, deu um lenitivo, deu um norte para a sociedade antiga crescer e prosperar, evoluir, né? O reinado dele seria entre esse período de 1948 a.C. até 1905. 1921 a 1910, em 1921, Abraão ele partiu de Harã aos 75 anos de idade. Lá em Gênesis, no capítulo 12, verso 4, apresenta isso, que ele tinha 75 anos de idade. Veja bem, ele morava em Ur dos Caldeus. Nós temos na Bíblia Sagrada, em Gênesis 11, de 26 a 32, que Terá que teria saído de Ur dos Caldeus, que está no sul da Mesopotâmia, e ido para Harã, que está no norte. Quer dizer, Terá era o pai de Abraão, mas esse indivíduo, ele era babilônico, e era de cultura pagã, de adoração a divindades pagãs, politeístas. Quando chegou em Harã, ele não tinha morrido ainda, porque as famílias eram patriarcais. Eu estou aqui levantando uma curiosidade muito interessante, que o texto bíblico apresenta. Abraão largou para Harã, porque a Bíblia conta que ele morreu lá em Harã, no norte da Mesopotâmia, hoje norte do Iraque. E ele passou pela Síria, então, nesse período aqui, entre o ano 1921 a.C. e 1910, aqui aconteceu a travessia pela Síria, deixando o discípulo Jó, discipulou o patriarca Jó. Ele esteve então na terra prometida, onde já morava Sem, filho de Noé, que ainda era vivo, ainda viveria até nos primeiros dias do cativeiro egípcio, que Sem morreu com mais de 600 anos. Ali foi onde morreu também Noé, naquela região. E ali vivia Melquisedeque, que Abraão encontraria com ele lá. Ele encontraria com ele lá. Veja que tanto de coisa interessante. Eles estavam vivendo ali, aqueles semitas, então, descendentes de Sem, estavam vivendo ali naquela região. E nesse espaço de tempo que eu citei aqui, de 1921 a.C. a 1910, aconteceu toda essa trajetória. Inclusive, antes de nascer Ismael, antes de nascer Isaac, aconteceu aquelas guerras por ocasião do encontro dele com Melquisedeque. Foi logo depois que ele conseguiu resgatar Ló. Lembra daquela guerra que ali relata em Gênesis capítulo 14, de 4 reis contra 5 reis, e aí os ganhadores vieram, invadiram Sodoma, Gomorra, que tinham reis. Sodoma tinha um rei, Gomorra tinha outro rei, Zoar, que era uma cidadezinha pequenininha, também tinha outro rei. E esses reis perderam a guerra para os outros, eles fugiram. Só que no invadir a região de Sodoma, Gomorra, Zoar, eles acabaram sequestrando Ló, sobrinho de Abraão, e catou os despojos de Sodoma e Gomorra e levou embora. Abraão, sabendo disso, pegou os seus funcionários, habilitou-os como guerreiros e foi atrás e conseguiu resgatar a Ló e os seus pertences e os habitantes que tinham sido levados como escravos por esses reis.
E aí foi então que ele encontrou com Melquisedeque naquela região. E isso aconteceu entre o ano 1921 a.C., onde 1910 a.C. 1910 a.C., então, foi o ano que nasceu Ismael. Terá estava com 156 anos e Abraão estava com 86 quando nasceu Ismael. Ismael era filho do Egito. Filho exatamente. Agar. Filho de Agar, a escrava egípcia. Ele estava tentando dar uma forcinha para Deus, né? Dar uma ajudinha, porque Deus tinha prometido um filho para ele. Mas eles não tiveram paciência de esperar. Aí a Sara foi lá, não, vamos fazer o seguinte, dá mais certo. Eu já entrei na menopausa, eu não dou conta mais, não tem como, né? Então vamos dar uma forcinha, né? Vamos dar uma forcinha para o Senhor. Então não acreditaram, não esperaram. Então, pega minha serva e vamos ter o filho por ela. Aí veio Ismael. Nasceu aqui então, nesse período. E esse em 1910. Isso que eles fizeram, Rafael, nesse ano, só um momento. Nesse ano, 1910, Arfaxade estava com 438 anos de idade, está lá em Gênesis 11, de 10 a 11. Sem estava com 538 anos de idade, no ano que Ismael nasceu. E vivia lá na Terra Prometida, como eu havia dito. O que você perguntou, Arilson? Isso que Abraão e Sara fez era um costume pagão. Ou não? Foi isso que... Não é costume pagão, é cultura. Então... Que eles tinham que ter um primogênito. Só que Deus prometeu que sairia deles. Inclusive no ano da destruição de Sodoma e Gomorra, que nós vamos comentar aqui, ó, em 1897, nesse ano foi confirmada essa promessa com eles, pessoalmente. Para os dois, quando os anjos estiverem lá visitando eles. 1905 a.C., então, como eu tinha dito, foi o fim do reinado de Hammurabi. Aí entramos agora, então, em 1897 a.C. Aqui três coisas são destacadas aqui. A destruição de Sodoma e Gomorra, tá? E a instituição da circuncisão. Com relação à destruição de Sodoma e Gomorra, eu quero chamar a atenção de um ponto interessante que a gente estava comentando agora mesmo. A questão dos anjos que visitaram a Abraão e Sara. Aqueles que não tinham asa, né? Exatamente. De forma alguma. Alimentou com eles ali, inclusive comeu lá carne assada, comeu bolo, etc. né? Então são seres celestes mesmo, de raça pura, que estavam ali. E um deles, inclusive, era o próprio Cristo, era o próprio Filho de Deus, o arcanjo Miguel. Eles eram três. Quando os três estavam ali conversando com Abraão, eles trataram claramente para ele, dizendo, olha, o ano que vem, nessa mesma época, nós vamos estar passando aqui, você já vai estar com o neném aí, filho de Sara. Aí Sara deu uma risada lá para dentro, que eles escutaram a risada dela, de deboche. Porque ela já estava na menopausa já e não acreditava que podia acontecer aquilo. E aí foi confirmado firmemente, os anjos foram rígidos com ela em firmar que isso aconteceria de fato. E aí os dois, o arcanjo Miguel, que é o filho de Deus, ficou lá conversando com Abraão, despachou os outros dois anjos para ir em direção a Sodoma e Gomorra e Zoar, para destruir essas três cidades. E aí o arcanjo Miguel ficou explicando, confortando ele sobre isso que ia acontecer lá. Abraão. E lá quem que morava lá? Ló, o sobrinho dele, que ele tinha salvado há pouco tempo, resgatado de reis. E agora ele estava correndo um risco desse. E aí Abraão começou a interceder por Sodoma e Gomorra e Zoar. Não, e se encontrar até 100? Não destrói. Até 50, até 30, até 20, até 10. Aí por fim só resolveu, não, pode ficar tranquilo, Ló e a sua família vai sair. Então vocês conhecem a história, nós já estudamos sobre isso no passado, em aulas anteriores. Sodoma e Gomorra foi arrasada, destruída. Aonde tinha Sodoma e Gomorra, hoje tem o Mar Morto. E ali, Zoar só que escapou, porque Ló pediu para ir morar lá. Tinha uma população de mais ou menos quantas pessoas? Mas eu acredito, baseado naquelas cidades pequenas lá, era a população ali de 30 mil? 30 mil habitantes por aí. 5 mil? Não, 30 mil habitantes. Cada um as duas. Não, cada um.
Era uma cidadezinha mais ou Era menos. vizinho uma da Entre outra? 30 e 50 mil habitantes, mais ou menos. Já era A cidade. menor era Zoar. Era vizinha, tipo que Goiânia, Aparecida e Anápolis. Entendeu? A mais deslocada era Zoar. Mas era para destruir as três. Zoar não foi destruído pela presença de Ló, que Deus autorizou ir para lá. Então, a destruição de Sodoma e Gomorra aconteceu em 1897 a.C., tá? E agora a instituição da circuncisão. Aqui nós temos Gênesis, capítulo 17, do verso 11 ao 12, Deus orienta Abraão que toda criança do sexo masculino deveria ser circuncidada ao 8º dia de nascido. Mas do versículo 23 ao 27 de Gênesis, capítulo 17, afirma que Abraão ele estava com 99 anos e Ismael estava com 13, quando eles foram circuncidados e toda a população deles, todos os funcionários, toda a casa dele, todos os que viviam e conviviam com Abraão. Então, e aqui foi instituído nesse ano, então, em 1897 a.C., um ano antes de nascer o Isaac. Isaac nasceria no ano seguinte, a destruição de Sodoma e Gomorra e a instituição da circuncisão. Agora, eu queria chamar um ponto de atenção com vocês sobre a circuncisão em si. Vocês ficarem bem atentos. Por que esse compromisso dessa cirurgia do órgão reprodutor masculino? A circuncisão é a cirurgia, hoje nós conhecemos como fimose. É a cirurgia de fimose. Então, a circuncisão que se fazia então na criança com 8 anos de nascido, já parou para pensar por que esse compromisso com o homem e não com a mulher? Então vamos lá. Esse ano foi o ano de quê? Da destruição de quê? Sodoma e Gomorra. E por que Sodoma e Gomorra foi destruído? Por causa da prostituição. Perversão sexual. Perversão sexual. Então nós temos aí o primeiro ponto de destaque, tá? É o ano da destruição de Sodoma e Gomorra. O segundo, o domínio machista e a perversão sexual. Que o domínio machista tinha chegado a tal ponto que perdeu o freio por completo. A perversão sexual em cima do domínio machista. Então, no ser chamado e separado o homem, já pequeno, ou quando adulto, que se convertesse ao judaísmo, passasse por esse ritual, por essa cirurgia, eles entenderiam que eles teriam que ser submissos a um Deus que estava confirmando um pacto de sangue, um segundo pacto de sangue, que o primeiro era o cordeiro, que já foi feito lá no Éden e vinha sendo praticado ao longo da história até a chegada do Messias, que um dia passaria por esse sacrifício de uma vez por todas. A circuncisão também é um pacto de sangue que prefiguraria o sacrifício de Cristo e o batismo cristão. Por quê? Na circuncisão, o propósito do ritual em si era uma purificação, um ato de higiene bem mais amplo para o homem, e com isso a pessoa seria, com aquele ritual, com aquela marca de sangue daquele pacto, ele lembraria que ele tem um Deus a temer, que ele tem um pacto a cumprir, tem a parte dele a ser cumprida, que ele é diferente dos outros, que não se submete a isso. O batismo cristão, Paulo explicou bem claro, que nós morremos com Cristo, somos sepultados com Ele no batismo e ressuscitamos uma nova criatura. Então, a circuncisão tinha essa característica prefigurativa de importância na vida de um judeu, até quando Jesus chegasse, e isso pudesse definitivamente, então, no Concílio de Jerusalém, ser banido do reino no mundo cristão. A cruz de Cristo, quando Cristo morreu, que o véu do santuário rasgou de cima e embaixo, circuncisão, dias de guarda cerimoniais, tipo o dia da Páscoa, se caísse uma terça-feira,
tinha que guardar aquele dia como se fosse sábado, além de ter que guardar o sábado da semana. Então, sábados, no plural, sábados cerimoniais, não precisava guardar mais. Só o sábado dos 10 mandamentos, que é da lei moral, mas da lei cerimonial não precisava mais. Dias de festa não precisava guardar mais. Circuncisão não precisaria mais. Mas a igreja cristã ainda continuou em algumas regiões praticando a circuncisão. Até que no primeiro concílio de Jerusalém, esse assunto foi passado à régua por completo. Que o próprio Pedro testemunhou do momento que ele passou lá na casa de Cornélio, percebendo que aqueles incircuncisos receberam o Espírito Santo logo tendo sido batizados e começaram a falar em outras línguas. Então foi muito interessante. Esse assunto pôde ser encerrado no primeiro concílio de Jerusalém. Então tá aí os 3 motivos que eu comentei com vocês, né, que é o ano da destruição de Sodoma e Gomorra, para lembrar o pacto da circuncisão. Segundo, o domínio machista e a perversão sexual. E terceiro, um ato de purificação que prefiguraria, de fato, o batismo. 1896, o nascimento de Isaac. Terá estaria com 170 anos, Abraão com 100 anos e Ismael com 14 anos de idade, quando Isaac nasceu. E Isaac, ao 8º dia, foi circuncidado. De lá para cá, desde esse ato aqui de 1897, na casa de Abraão, eram circuncidados. As mulheres eram ungidas com óleo para fazer parte do povo de Deus. Os homens eram circuncidados. Qualquer pessoa que se convertesse, que quisesse fazer parte do povo de Deus, homem era circuncidado e as mulheres eram ungidas. E podiam servir a Deus em espírito e em verdade. Nos dias de Cristo, isso tomaria outro rumo. O batismo cristão. Isaac gerou Jacó. Jacó teve 12 filhos. Esses 12 filhos, de cada um desses filhos, formou-se uma tribo. As 12 tribos de Israel. Na aula que vem, nós estaremos estudando já dessas 12 tribos, onde que elas foram parar no cativeiro egípcio, por quê, quando e como, o cativeiro egípcio, e logo em seguida estaremos mergulhando no êxodo de Moisés. Que Deus abençoe a mim e a você, nos guarde, que na próxima aula possamos aprofundar dentro desse contexto. Vamos ficar de pé e encerrarmos com oração? Senhor Deus, muito obrigado pelo teu cuidado por nós, pela tua direção em nossas vidas. Obrigado pela tua proteção, pelo teu cuidado, por nos guardar e nos livrar de todo mal. Santifica-nos na tua palavra, porque a tua palavra é verdade. E que nós, que aceitamos fazer parte dos teus escolhidos, convidados por ti, reconhecendo o sacrifício de teu Filho amado, possamos pelo teu poder, Senhor, sustentar a nossa fé e a nossa direção rumo ao céu. Abençoe cada lar aqui representado, cada lar que está assistindo essa matéria pelo mundo afora, que naquele grande dia todos nós sejamos contados entre os salvos. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bem sei que eu de